Fala galera, beleza? Bom demais? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos começar aqui agora então essa questão voltada para os conteúdos de eletromagnetismo, né? Do tópico 6, se não estou enganado, da Universidade Estadual de Maringá. Então questão número 1 está dizendo o seguinte: analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Bom, a Universidade Estadual de Maringá gosta de fazer isso, principalmente em provas de conhecimentos gerais, tudo bem? Porque ela gosta de colocar várias coisas, vários assuntos em uma mesma questão, tudo bem? Mas essa aqui, se eu não estou enganado, essa é uma prova específica do vestibular de 2011, de inverno, se não estou enganado. Como eu já falei, as questões dos vestibulares mais antigas, elas abrangem os conteúdos um pouco mais complexos, mas não vai deixar de ter questões novas, atualizadas aí de 2020, 21 e 22, tudo bem? Mas vamos lá então, a primeira questão está dizendo o seguinte: se um campo magnético em uma dada região no espaço sofrer variação no decorrer do tempo, essa variação faz aparecer um campo elétrico induzido nessa região do espaço. Isso é correto. Isso aqui está correto demais. Por que ela está correta? Porque pensa comigo, ó. É o seguinte, imagina uma carga, vou colocar aqui uma carga negativa, uma carguinha negativa. A gente está ligado que carguinhas negativas, as linhas de campo elétrico entram minha, nessa minha carga. Tudo bem? A gente sabe disso, que as linhas de campo, elas saem do mais e entram no menos, tudo bem? Imagina o seguinte, vou fazer essa aqui um pouco maior nesse sentido. Imagina o seguinte, imagina que em determinado momento eu começo a agitar essa minha carga. E esse meu campo elétrico, ele começa a oscilar aqui, tudo bem? Então aqui eu tenho uma variação de campo elétrico. Só que o Ørsted ele conseguiu provar, sem querer, que um campo elétrico oscilante, perpendicular a ele, aparece um campo magnético também oscilante. Então aqui eu também tenho um campo magnético, isso com cargas em movimento. E ele percebeu que a recíproca é verdadeira, ou seja, campos elétricos geram campo magnético e vice-versa. E a gente tem o seguinte também, que essa variação do fluxo, na verdade, o fluxo magnético, o φB, que é meu fluxo magnético, ele é dado pelo campo magnético vezes a área que esse campo magnético está passando, vezes o cosseno do ângulo, tudo bem? E a gente tem uma força eletromotriz induzida proposta pelo Faraday, que essa força eletromotriz induzida, ela é a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. E aí o Lenz foi lá e colocou um sinal de menos, e essa aqui é a tal da equação ou lei de Faraday-Lenz para campo magnético induzido ou corrente elétrica induzida, tudo bem? Então a gente tem isso aqui na questão 1, então a 01 está correta, beleza? 02. 02 diz para mim o seguinte: se um campo elétrico em uma dada região no espaço sofre variação com o decorrer do tempo, essa variação faz aparecer um campo magnético induzido nessa região do espaço. Correta também. Isso aqui, quem propôs isso foi o Christian Hans Ørsted, nos experimentos de Ørsted lá com eletricidade e magnetismo, de uma bússola que ela ficava mexendo lá. Então sim, está correto demais, foi o que eu falei para vocês aqui. 4. A luz visível é uma radiação eletromagnética que se propaga em qualquer meio com a mesma velocidade. Aqui a galera erra. Por quê? Pensa comigo. Porque o cara está acostumado com a velocidade da luz, C, igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza? Só que o que acontece? Toda vez, imagina o seguinte, imagina uma superfície, essa superfície aqui, imagina uma superfície, e aqui eu tenho um meio 1 e aqui eu tenho um meio 2. E aí eu tenho um raio de luz vindo aqui. Toda vez que ela passa, que ela atravessa um meio para outro, ela sofre refração, beleza? Ela sofre refração. Como assim, professor? Então, olha só. Vou traçar aqui uma reta normal, beleza? Essa reta normal aqui vai acontecer o seguinte. Esse feixe de luz, se ele curvar para dentro, significa que o índice de refração 2 é maior que o índice de refração 1.
Agora, se ela faz o contrário, significa que o índice de refração 1 é maior que o índice de refração 2, beleza? E isso altera, implica na velocidade, tudo bem? Então, a luz ela não tem a mesma velocidade, então a 0,4 está errada, tudo bem? A 0,4 está errada. Vamos lá então, 0,8, vou fazer aqui embaixo. 0,8. A 0,8 está dizendo o seguinte: a luz monocromática proveniente de uma emissão estimulada por radiação em laser não é coerente. Cara, a luz monocromática é muito coerente. É muito coerente. Tudo bem? Ela é muito coerente. Significa o seguinte, que a onda é contínua no tempo e tem um período bem definido. Só isso. Então ela é monocromática, então significa que ela é muito coerente. Ela tem um período definido, beleza? Então tá errado a 0,8. 16 está dizendo o seguinte: a radiação gama é emitida pelos núcleos atômicos dos elementos químicos radioativos quando eles decaem ou desintegram. Isso é radiação, né? Lembra que eu falei para vocês? Se vocês não lembram, mas ó, tem uma questão aí, não lembro qual agora, que tem uma questão que fala sobre radiação. Radiação e ela é um período, ela é espontânea e acontece com qualquer átomo que tem núcleo instável e emite uma partícula. Uma partícula não, né? Existem partículas alfa, beta e radiação. Nossa, vou apagar isso aqui, ficou feio demais. Alfa, nossa, beta e radiação gama, tudo bem? Lembrando que a partícula alfa é chamada de núcleo do hélio, esse aqui é o pósitron e aqui é a onda eletromagnética gama, tudo bem? Então 16 correta, fazendo a somatória, 16 com 2, 18, mais 1, 19. Beleza? Então, tranquilo até o momento, questãozinha relativamente simples. Na verdade não é uma questão simples, mas ela é uma questão que, tipo assim, não está entre as difíceis, talvez no nível médio aí, beleza? Então, primeira questão aí para a gente esquentar os motores, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau!